Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre os arranjos de estágios das turbinas a vapor. No vídeo anterior nós descrevemos os conceitos de turbina de ação e reação e nesse vídeo nós veremos como esses conceitos podem ser aplicados em termos de configuração das pás e dos bocais. A primeira turbina que nós veremos é a turbina de ação simples ou também chamada de Laval. Nós temos aqui nessa figura na parte superior um diagramazinho que mostra a variação de pressão e a variação de velocidade. Aqui um esquema do escoamento e aqui um corte simplificado esquemático da máquina. Todas as figuras serão mais ou menos dessa forma. Então a gente pode ver aqui que na admissão, logo na admissão aqui existe o bocal de expansão. Então, nesse bocal vai ocorrer uma queda de pressão e, naturalmente, um aumento de velocidade. Como é uma turbina de ação, dentro do rotor, nas pás, não ocorrerá nenhuma variação de pressão, pois esse é o conceito da turbina de ação. Toda energia transferida é devida à variação de energia cinética. Energia de pressão não contribui em nada na transferência para a turbina, para o rotor. Então aqui no rotor nós temos aqui, essa estrutura aqui é o rotor, aqui está a pá. Enquanto o escoamento passa aqui, a sua velocidade cai e essa variação de energia cinética é que vai transferir potência aqui para o eixo. Nós temos representado aqui a carcaça, a folga aqui entre a parte estática, a carcaça e o rotor, a pá, e aqui a região de escape. Então essa é a configuração de Laval ou de turbina de ação simples. Nós temos as turbinas Curtis. Qual que é o conceito? Nós temos aqui o bocal de forma semelhante e essa turbina, essa configuração é chamada de configuração de escalonamento de velocidade. Veja que ela tem alguns estágios de variação de velocidade. Isso para que a velocidade não varie de uma forma abrupta ou para que o aproveitamento da velocidade seja maior, para que a variação seja maior. Porque muitas vezes no estágio simples a velocidade de saída ainda é muito elevada, se a velocidade de entrada é muito alta. Então, para que essa energia cinética seja aproveitada de uma maneira mais adequada, são montados estágios escalonados. Veja então aqui que a gente tem a expansão. Depois dessa expansão do bocal, a pressão permanece constante e o que vai ocorrer é a variação de velocidade nesses diversos estágios. Aqui é um estágio fixo, né? É uma pá fixa, veja que está ligada à carcaça aqui. Então vai ocorrer apenas o direcionamento para esse segundo estágio aqui, para que nele ocorra a variação de velocidade e uma maior potência, um maior aproveitamento dessa energia cinética seja realizado. Então a turbina Curtis se caracteriza pelo escalonamento da velocidade, ou seria um duplicamento, né, daquele estágio de expansão da turbina simples. A turbina Ratot, ela faz um escalonamento da pressão. Vejam só, a gente tem aqui um bocal e nós temos um segundo bocal no segundo estágio. Então a primeira expansão vai acontecer aqui logo na admissão. Aí nós vamos ter um dispositivo que é chamado de diafragma. Então o vapor ele vai ser obrigado a passar por esse diafragma. Existe uma folga entre o diafragma e a carcaça. Então o vapor vai passar por esse diafragma e aqui ele vai funcionar como um bocal, fazendo uma segunda expansão, para que aí sim ele possa expandir, acionar a pá e automaticamente transferir energia para o eixo. Então a turbina Ratot, ela tem uma primeira expansão no bocal de entrada. As pás são pás de simples ação. Então veja que a pressão, enquanto ele não entra no segundo bocal, permanece constante. Ou seja, nessas pás não ocorre a variação de pressão.
apenas a variação de energia cinética. Ocorre um segundo estágio de expansão, o aumento de velocidade naturalmente, mas enquanto o vapor está passando pelas pás, a sua pressão permanece constante. Então não é uma turbina de reação, continua sendo uma turbina de ação, porém com dois estágios, vamos dizer assim, de expansão. E para fazer essa segunda expansão, tem um dispositivo aqui que separa esses dois rotores, que se chama diafragma. E nós temos as turbinas Curtis-Ratot. Ela vai ser uma mistura, então, da turbina Curtis, que é o escalonamento da velocidade, com a turbina Ratot, que é o escalonamento da pressão, e a gente junta isso tudo. Então vejam só. Aqui a gente vai ter, nesse esqueminha aqui, a expansão do bocal, queda de pressão, nesse bocal aqui. Aí ele vai entrar na pá, pressão constante ao longo de todo esse período aqui, então. Entrou na pá, o que vai acontecer? A gente vai ter uma pá fixa para fazer o escalonamento da velocidade. Vejam só. Então a gente tem aqui a etapa Curtis, como se fosse a expansão Curtis, o estágio Curtis aqui. A gente tem uma expansão e depois uma variação de energia cinética aqui e um segundo estágio de energia cinética aqui. Depois nós temos uma segunda expansão, como se fosse o estágio Ratot. Vejam então que a gente tem uma redução de pressão e depois a pressão continua constante. Ele vai transferir energia cinética para o rotor nessas pás. Aqui nós temos uma pá fixa apenas para redirecionar o escoamento. Esse é o papel das pás fixas. E redirecionando, ele vai acionar esse outro estágio aqui, essas outras pás, ajudando a acionar esse outro rotor. Então a gente tem o rotor aqui com pás móveis, que são essas duas aqui, e aqui nós temos as pás fixas que vão funcionar apenas como direcionadores para as segundas pás de cada rotor. Essas turbinas continuam sendo turbinas de ação, porque na transferência de energia para o rotor não ocorre a variação de pressão, apenas a variação de energia cinética. E aqui a gente continua tendo o diafragma, mostrado aqui como sendo aquele dispositivo que vai onde vai ocorrer a segunda expansão. Finalmente, nós temos as turbinas Parsons, que se caracterizam pelo estágio de reação, ou seja, a energia vai ser transferida tanto pela variação de energia cinética quanto pela variação de energia de pressão. Então vejam aqui que nós temos uma admissão, aqui a gente vai ter a pá fixa, que vai funcionar como um bocal. Então nessa pá fixa a gente já vai ter o aumento de velocidade e a redução de pressão, aquela primeira expansão. E aí ele já entra na pá móvel, que são essas aqui, ó, as pás móveis, para acionar o rotor. Ele reduz a sua velocidade, assim como as turbinas de ação, mas também existe a contribuição da variação da energia de pressão. Aí vai ter um espaçozinho aqui, entra no segundo bocal, aqui na pá fixa, ele recupera a sua velocidade e continua expandindo. Ele entra no segundo estágio aqui, podemos chamar de segundo estágio de expansão, de acionamento, em que a variação de pressão vai ocorrer e também a variação de velocidade, transferindo energia. Então aqui grau de turbina de reação, estágio de reação. Depois tem uma outra estágio de pá fixa aqui que vai aumentar a velocidade e continua expandindo. E finalmente um terceiro estágio aqui de reação. Então a gente vai ter 1, 2, 3 estágios de reação com as pás fixas fazendo a expansão e a recuperação da velocidade. Então essa turbina seria uma turbina puramente de reação, mas como já foi dito em vídeo anterior, a prática usual é que no primeiro estágio aqui a gente tenha
um estágio de ação, ou seja, a gente vai ter o estágio Curtis aqui, e a partir desse estágio, então, a gente vai ter a configuração da turbina Parsons. Então, a configuração completa, ela é composta por essa configuração e por um primeiro estágio aqui, Curtis. Então, essas turbinas são chamadas de turbinas Curtis-Parsons. Com esse slide, eu finalizo esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para você quais são as possibilidades, as misturas, as opções de configuração para o melhor aproveitamento da turbina, ressaltando os estágios de ação e os estágios de reação. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe o próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.